Olá, pessoal! Salve, salve, meus queridos alunos! Tudo bem com vocês? Como vai? Estamos aqui nessa quinta-feira à noite para mais um dia de aula. E para a gente começar bem, como de costume, gostaria sempre de desejar boas-vindas. Sejam bem-vindos, meus queridos alunos de Filosofia e Sociologia do curso EAD da Unicesumar. É um prazer estar com vocês aqui mais uma noite, né? E com uma noite, diria assim, muito especial por diversos fatores. Estamos encerrando um ciclo. Isso é especial porque está acabando? Não, pelo contrário. É especial porque isso aqui é só o começo, tá, pessoal? Essas aulas aqui, hoje é o último dia assim, dessa aula ao vivo, mas isso aqui é só o começo da carreira de estudo de vocês. Essas aulas são sempre um trampolim para vocês avançarem, para vocês seguirem adiante, para vocês irem cada vez mais além. E hoje é um dia muito especial também, porque a professora Eugênia trouxe uma convidada para o debate, para agregar, para trazer mais assuntos, trazer conteúdo, trazer qualidade, substâncias para nossas discussões ricas, que são ricas graças a vocês, a participação de vocês. Continuem sempre assim participando, deixem seu comentário no chat, sua pergunta, sua participação, porque esse curso a gente organiza ele todo para vocês. E a gente faz acontecer sempre da melhor forma possível, né? E dentre nossos recadinhos, tem mais um que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Atente-se aos prazos de entrega das atividades. Fiquem de olho nas atividades. Atividade mapa, atividade 2, atividade 3. Olha lá no estúdio, vê como que está o prazo. Já se antecipa, pessoal, não deixa para a última hora, porque na última hora pode ocorrer imprevistos que podem atrapalhar, podem desequilibrar, né? Tanto que eu deixo até uma dica aqui para vocês, né? Acabando a aula aqui da professora Eugênia, corra lá no estúdio, já tente adiantar suas atividades, já vá organizando, faça um cronograma de estudo. Tudo isso colabora sempre para um bom progresso, uma organização gera ali um progresso, né? Tudo isso faz fluir de um melhor modo, né? Bom, então recadinhos da semana, prazo das atividades, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos, né? Já vejo aqui alguns alunos desejando uma ótima noite a todos. E eu vou chamar hoje as nossas, não só a nossa estrela, mas as nossas estrelas da aula hoje, que vai ser a professora Eugênia e a convidada que ela trouxe, que é a professora Nívia. Bom, olá, professora Eugênia. Olá, professora Nívia. É um prazer conhecê-la. Sejam bem-vindas ao nosso curso de Filosofia e Sociologia da Unicesumar. Olá. É uma grande alegria estar aqui com vocês, porque eu sei que a discussão será muito rica, muito rica. Eu fico aqui nos bastidores, mas eu fico pensando em uma coisa aqui quando a professora está falando, porque está sempre muito produtivo. E é enriquecedor tudo isso. Muito obrigado, professores. Sejam bem-vindos. Já deixo antecipado aqui, professora Eugênia, meu agradecimento por estar conosco aqui nessas 4 aulas, pela sua disponibilidade, por estar dividindo um pouquinho do seu saber aqui conosco, trazendo sempre discussões muito importantes, discussões que agregam muito para todos nós. Muito obrigado em nome do curso de Filosofia e Sociologia da Unicesumar. E passo a palavra agora para vocês. Eu que agradeço, Lucas, a oportunidade de estarmos com vocês, dividindo tanto o conhecimento em si, quanto essa caminhada na docência que agora os alunos começam, ou que muitos deles já estão nessa caminhada, mas que agora retomam os estudos. Então é um prazer, um privilégio muito grande estarmos aqui juntos nessa formação inicial, que, como a gente sempre diz, é só inicial. Ela precisa ser continuada. Então, eu que agradeço aqui, a oportunidade. É só o trampolim. A gente só dá um empurrão, só. Empurrão. Agora, essa vai. Professora Nívia, uma ótima noite. Seja bem-vinda ao nosso curso. Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Eu me sinto muito honrada em estar aqui participando deste momento com vocês, para estar compartilhando e discutindo tantas coisas que são tão interessantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Creio que vocês serão assim profissionais com um grande diferencial, justamente por essas rodas de conversa, essa troca de experiência que enriquece muito a vida profissional de qualquer acadêmico. Bom, e agora já falei demais, já ocupei muito tempo do debate de vocês. Vou estar colocando aqui os slides da aula de hoje. Pessoal, estarei aqui nos bastidores junto com a professora mediadora Samantha, também junto com a nossa equipe de mediadores, todo mundo junto para auxiliá-los. E estarei aqui cuidando. Professoras, ótima aula. Se precisar, só falar. E, pessoal, aproveitando aqui, só último recadinho. Não esqueçam da enquete da aula, que eu vou estar disponibilizando o link para vocês no meio e no fim da aula.
Muito bem, nós estamos agora na nossa quarta live de Educação Inclusiva e Integração Social para as licenciaturas de Sociologia e Filosofia. Obrigada, Nívia, pela participação, por ter aceito esse convite. É muito bom compartilhar um pouco da sua rica experiência em inclusão, em educação inclusiva e na integração social dos alunos. Se apresenta para a gente um pouquinho, para a gente conhecer você um pouco mais. Ok. Bom, o meu nome é Nívia, eu sou psicóloga, graduada já há um bom tempo e estou na educação há 4 anos, efetivamente. Como a minha primeira especialização sempre foi numa área de comunidades terapêuticas e dependência química, a minha atuação com escola e alunos eram mais em campanhas de prevenção sobre drogas. E, de repente, me vi dentro da escola, né? A gente tem toda essa preparação dentro da psicologia escolar, na graduação, e eu fui uma aluna, assim, que eu não rejeitava nada, sabe? Na minha graduação, tudo eu queria fazer um estágio, tudo eu queria fazer, tudo que eles propunham, eu acabava colocando, mesmo que eu já tinha determinado a minha área, que era dependência química. E isso foi muito bom, porque eu tive um pezinho em cada situação, né? Em cada área do conhecimento. E hoje, assim, eu tenho me identificado muito na educação, já fiz algumas pós, já fiz 3 pós em neuroaprendizagem, educação inclusiva, e é onde eu tenho atuado e tenho, assim, gostado demais, me identificado muito e me sentindo uma profissional muito feliz com a minha atuação. Que bom, Nívia, bem-vinda. Lucas, pode passar para a gente o próximo slide, por favor. Relatos de inclusão no espaço escolar. Então, hoje nós vamos contar alguns casos práticos da inclusão no ensino fundamental 2 e no ensino médio, que serão as áreas de atuação de vocês. Pode passar, por favor, Lucas? Vamos começar sempre com o nosso momento de reflexão, não é mesmo? Por que a gente precisa pensar sobre isso? Por que a gente precisa aprender, refletir? Por que a gente precisa pensar na nossa própria prática? Por que a gente precisa pensar no que a gente está fazendo em sala de aula? Reflete sobre a teoria que a gente estudou? O que a teoria que a gente estudou reflete na nossa prática em sala de aula? Como é que a gente faz esse movimento de teoria e prática? Então, a gente vai começar agora pensando um pouco junto com a Tereza Cristina, que é a professora doutora que escreveu o nosso livro base, e esse é um trecho do livro base de vocês, da educação inclusiva e integração social, aqui da Unicesumar. O conceito de escola inclusiva implica uma nova postura da escola comum, que propõe no projeto pedagógico, no currículo, na metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educadores, ações que favoreçam a interação social e sua ação por práticas heterogêneas. Então, a gente sempre precisa ter o olhar treinado, com o nosso olhar treinado, a partir das nossas aulas teóricas e das nossas outras lives, o que a gente depreende desse começo que a gente acabou de ler agora, desse parágrafo? Que o conceito de escola inclusiva, ela perpassa por todo o projeto pedagógico da escola. A gente sempre fala isso, que os atores importantes que são importantes na educação inclusiva começam aonde? Lá na entrada da escola, na portaria da escola, tanto nos funcionários, quanto no espaço físico adequado, no trabalho com a família, na integração e na percepção desse aluno sobre a sua própria trajetória educacional e escolar. Então, a gente vem caminhando tanto no currículo, ou seja, uma alteração já no currículo, na metodologia de ensino, ou seja, dentro de sala de aula e numa troca interdisciplinar com outros colegas de trabalho. Nas avaliações, nós falamos tanto sobre isso, sobre as diferentes formas de avaliação, sobre as tecnologias assistivas e na atitude dos educadores. Nós falamos isso tanto no atendimento educacional especializado,
quanto quando a gente convida a família para participar, convida o próprio aluno a participar. Na aula passada, quando nós falamos sobre o PNE 2020. E aí a gente vem falando sobre ações que favoreçam a interação social. Nós vimos alguns vídeos sobre isso, como fazer essa interação social dentro do espaço educacional e por práticas heterogêneas. O nosso olhar treinado entende que práticas heterogêneas é aquele planejamento que ele pode e deve passar por contínuas alterações, dependendo da necessidade. Inclusão, portanto, não significa simplesmente matricular todos os educandos com necessidades especiais na classe comum. Ou seja, não é apenas a matrícula desse educando, não é apenas a frequência desse educando no espaço escolar, que significa que ele está incluído, ou que significa que existe, de fato, uma educação inclusiva, ignorando suas necessidades específicas. O nosso olhar treinado entende que necessidades específicas não significa as necessidades de um grupo de pessoas com o mesmo tipo de necessidade especial. Então, não é a mesma prática educacional para o grupo dos surdos. Essa generalização, ela não cabe. Por quê? Como nós vimos na última live, as pessoas têm suas particularidades, além de diferentes deficiências e necessidades especiais. Então, nós precisamos considerar, respeitar essas especificidades de personalidade, de necessidades especiais, ao fazermos todo esse planejamento que nós citamos ali nesse parágrafo anterior. Mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica. E é sobre esse suporte necessário à ação pedagógica que nós vamos conversar hoje com a Nívia. Pode passar, por favor, Lucas. Muito bem. Então, a gente agora começa a falar um pouco sobre esses relatos de inclusão e nós vamos falar um pouco sobre educação inclusiva num colégio em específico, que é o Colégio Objetivo aqui de Maringá, onde fica a sede da Unicesumar. A nossa convidada, ela é psicóloga, é a Nívia Tuller, ela já se apresentou, ela é pós-graduada em neuroaprendizagem, ela é pós-graduada em educação inclusiva e ela é pós-graduada em comunidades terapêuticas e dependência química, como ela já falou um pouco para a gente. Nívia, qual é o quadro atual e como o Colégio Objetivo lida em relação ao atendimento educacional especializado? Bom, é um tema complexo, né? E sabemos que, assim como a legislação ela tem que se atualizar em relação aos direitos e deveres dessa classe, também nós sabemos que as escolas também precisam estar adaptando seus currículos, adaptando o seu planejamento, o seu programa pedagógico. O quadro atual, nós temos muita insegurança em relação aos professores, aos gestores, porque como nós trabalhamos com essa particularidade e trabalhamos indivíduo a indivíduo, então, constantemente, nós precisamos estar flexibilizando, analisando se aquela adaptação está sendo adequada, se está surgindo um defeito, alguma situação que não está dando certo. Então, isso é um quadro que nós precisamos estar constantemente em discussão. E para fazermos isso, precisamos estar fazendo em parcerias, tanto com a escola, a família e quando tiver a necessidade de alguns profissionais externos. O Colégio Objetivo, nós traçamos um fluxo específico diante da demanda, de algumas necessidades, e aquilo procurando sempre melhorar o atendimento ao aluno, para que ele não seja negligenciado e nem que esteja dentro da escola simplesmente por uma interação social. Porque o objetivo, além da interação social, como você mesmo bem acabou de colocar, é que ele tenha um ganho pedagógico e que ele faça alguma entrega pedagógica, né? E essa entrega é onde nós precisamos ter esse olhar diferenciado para saber o quanto que nós podemos esperar e receber essa entrega pedagógica.
né, dentro do seu limite, dentro das suas potencialidades, dentro daquilo que está sendo desenvolvido. Então, no colégio, nós traçamos um protocolo que, a partir da matrícula, nós já fazemos essa pergunta à família, já fazemos algumas entrevistas, já solicitamos aquilo que a família tem de laudo, de pareceres, não como algo impositivo, mas para que nós já tenhamos uma noção de como esse aluno está chegando e o que ele tem de acompanhamento, para saber como vamos traçar essa adaptação, essa adequação curricular para ele. Então, nós já, desde o início da matrícula, nós já entramos, né, com esse apoio e já começamos esse vínculo, essa interação, essa conversa com a família, porque nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, elas passam por situações constrangedoras em relação a isso. E, às vezes, as famílias já vêm com um histórico, né, de outros lugares, ou talvez de outras escolas, de outros ambientes, né, e já vem com essas marcas, e nós já tivemos algumas situações onde elas omitem a situação, né, a dificuldade de aprendizagem e a particularidade daquela criança. E às vezes não traz a criança e a gente só começa a perceber quando iniciam as aulas, e é claro que o professor, a coordenação e nós que estamos ali todos os dias, é óbvio que vamos, né, perceber alguma coisa diferente, e por isso nós começamos agora já no comecinho, quando a família chega, então nós já perguntamos e já pedimos todo esse material para termos já uma noção e poder fazer um trabalho efetivo em parceria, né? Mas tivemos alguns casos assim da família começar, e depois a própria família mesmo disse que queria que começasse de uma forma para ver se a criança ia ter as mesmas entregas, ter a mesma evolução. Então, entendemos cada caso, mas precisamos dessa parceria e de ser muito claro, né? Muito aberto. Essa semana nós ainda fizemos uma entrevista de um tour pela escola e uma entrevista com uma família, e essa família está vindo de outra cidade, e no final a mãe começou a chorar e disse que ela estava impactada com o tratamento, porque em muitos lugares ela tinha sofrido muito preconceito, né, como uma criança com uma síndrome. Então, para a gente entender e avaliar o nível de sofrimento, né, dessa família e também da criança, é claro. Sim. Nívia, eu fui anotando alguns pontos principais que você foi falando agora na sua narrativa, que remetem muito tanto às aulas teóricas quanto às outras lives que nós tivemos, né? Então, você falou um pouco sobre a flexibilização que nós precisamos ter no acolhimento e na implementação de uma educação inclusiva, de uma integração social. Você falou das parcerias, escola, família e outros profissionais. Você falou também sobre conhecer e entender os laudos, os pareceres que essa criança já tem, esse adolescente, e você também contou um pouco sobre o histórico familiar de inclusão, que também é um assunto que nós abordamos. E, por fim, você falou um pouco sobre empatia, que é uma postura que é o atitudinal, né, do docente, como ele precisa lidar com essas questões. E a gente tem agora, no primeiro caso, Lucas, algumas também desses pontos, dessas narrativas agora. Pode passar para mim, por favor, Lucas, o próximo slide. Muito bom. Então, nós temos agora o primeiro caso, Nívia, que é o caso de um adolescente no ensino médio. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá? Eu vou anotando, e assim que terminar a fala da professora Nívia, da psicóloga, a gente faz a pergunta para ela, ok? Este aluno, ele está na escola há 3 anos, e esse foi um caso que a família fez a matrícula sem conhecermos o aluno. E
quando iniciou as aulas, a psicóloga dele só comentou que ele tinha alguns problemas de relacionamento e interação social. E também porque a família queria ver como que ele se saía numa escola maior. Veio de uma escola pequena, ele estudava numa sala de aula com 12 alunos, e quando ele veio para a nossa escola, a sala de aula dele era compartilhada com 35 alunos. Então, já foi uma grande mudança. E esse aluno, na verdade, ele tinha um laudo diagnóstico de esquizofrenia e também o autismo, o TEA, né? E também tinha alguns problemas de ansiedade, ticlomania, então, assim, várias situações que englobava o seu diagnóstico. Então, nós tivemos um primeiro momento, né, o início do ano, nós não fizemos adaptação nenhuma, porque também não tivemos esse acesso, né, como a família estava, não omitindo, mas ela estava querendo deixar ver como que ele estava seguindo o fluxo da escola. Então, claro que as notas dele, todo o aprendizado e até mesmo em sala de aula, teve algumas dificuldades, então foi quando nós começamos a fazer as nossas primeiras reuniões para estudar esse caso. Tivemos várias reuniões com a psicopedagoga, com a psiquiatra, com a família, a coordenação e o setor de psicologia. E começamos frequentemente a fazer as adaptações para este aluno. Este é um aluno que tem um cognitivo muito preservado, extremamente inteligente, rápido, né? Uma das características do TEA é quando ele gosta de alguma área, então ele realmente é muito bom naquilo, né? E foi um aluno que sempre estamos fazendo algumas flexibilizações com ele. Em algum desse momento, desses 3 anos que estamos acompanhando esse aluno, nós sugerimos um tutor de apoio, um professor de apoio para ficar com ele em sala de aula. Uma questão de organização, de anotar em agenda, algumas coisas nesse sentido. Não deu certo. Não deu certo, ele ficou extremamente nervoso, extremamente irritado, então tivemos que flexibilizar e já tirar isso. Por que é importante? Como está, muitas vezes, como na legislação diz que ele tem esse direito, mas nem sempre esse direito é o adequado para aquele aluno, né? É um aluno adolescente, ficar em sala de aula junto com uma pessoa que fica, né, muitas vezes ali auxiliando, acabava, de uma certa forma, sendo constrangedor. Então, a flexibilização e essa conversa com essa parceria acaba se tornando bem eficaz o tratamento e os ganhos pedagógicos. A psiquiatria também, na questão de algumas medicações. Então, bem legal, quando nós percebíamos alguma coisa diferente, fazíamos essas reuniões através de live, meet, né? E sempre esse acompanhamento. É um aluno assim que tem tido muitas evoluções. Interessante, o ano passado, né, durante a pandemia, ele teve algumas dificuldades para fazer os roteiros escritos. Então, nós flexibilizamos alguns vídeos para que ele fizesse esse vídeo interdisciplinar. Por exemplo, educação física com alguma coisa de arte. Então, fizemos algumas flexibilizações nesse sentido para que ele entregasse esses roteiros através desses vídeos. E foi excelente. Ele, assim, se sentiu muito bem, né? Acabou tendo um ganho, assim, pedagógico tremendo e foi de uma forma muito prazerosa que acabou fazendo todas essas avaliações, né? E teve, assim, um salto tremendo na educação dele. Né? Então, isso foi uma coisa bem legal. Eu sempre falo que é um casamento, né? Como um casamento. Tem que ter sempre essa parceria. A escola, a família e os profissionais externos. Né? E quando nós conseguimos essa comunicação,
entre os três, a gente sempre consegue um resultado bem assertivo. Sim. Nívia, um pouco sobre o que você disse, destacando, sempre fazendo a ponte com o que a gente estudou, tanto no livro básico quanto nas aulas teóricas, eu vou te ouvindo e destacando, né? Porque, gente, por causa do nosso olhar treinado, né? Nosso olhar docente precisa estar treinado, atento, e a gente consegue isso através de estudo, de leitura, de estudos, é o que vocês estão fazendo aqui, né? Nós estamos fazendo aqui. Então, a Nívia trouxe a questão do contato, né, com a própria psicóloga, psicopedagoga, psiquiatra, ou seja, acesso da escola, né, dos docentes ao laudo, ao diagnóstico, nessa relação, nessa parceria com a família. Embora a Nívia também tenha trazido a questão de uma resistência da família por outras questões que a gente também já conversou aqui, né, em outras lives, que em outras situações, tanto da vida social da família, quanto em outras situações de outras escolas, a família realmente acaba ficando resistente a esse tipo de exposição inicial em relação às necessidades dos alunos. Então, a gente também tem a Nívia falando sobre o cognitivo preservado e sobre uma aptidão específica desse aluno. Olha que interessante. E aí vem um pouco sobre o que o Tiago Armani perguntou. Lucas, se quiser fixar a pergunta do Tiago Armani, a gente já vai responder, tá bom, Tiago? Então, já vem de encontro com a sua pergunta, essa questão de quem é esse aluno. Então, nesse caso, esse aluno tem o cognitivo preservado, a aptidão física. A aptidão específica. A Nívia também falou sobre professor de apoio. E olha que interessante, adequação das propostas versus autonomia. Então, nós falamos muito, Nívia, na live passada, sobre essa questão da autonomia do aluno ter um papel central em sua carreira como estudante, em sua trajetória educativa, né? Então, esse aluno, ele se sentiu incomodado com esse professor de apoio, afinal de contas, ele é um adolescente, né? Ele estava se destacando aí pelo motivo que ele não queria se destacar, por ter um apoio, eu não preciso, eu sou autônomo, eu sou independente. Então, esse respeito a esse aluno e a consideração a uma proposta que, como você disse, por lei e pedagogicamente seria adequada, mas que para ele, ali na integração social dele, não estava sendo adequada, pelo contrário, estava sendo contraproducente. E aí você também trabalhou uma questão que a gente repete muitas vezes, a gente traz agora novamente, que é a questão da flexibilização das avaliações. Então, vocês propuseram, por exemplo, vídeos, e hoje nós temos muitos aplicativos e ferramentas gratuitas que nós podemos utilizar para esse tipo de flexibilização. E o Tiago pergunta assim para a gente: professora, estudando o livro, vi que são diversas necessidades especiais, são diversas, e este livro é muito bom, é muito completo, a autora se debruçou em esmiuçar e trazer para a gente a maior variedade possível, que nós já encontramos registros, estudos e formas de se trabalhar pedagogicamente com necessidades especiais e deficiências, ok? Diante disso, qual é o nível de responsabilidade do Estado na preparação dos professores para lidarem com essas situações? A responsabilidade do Estado é através de leis. Então, por lei, é necessário que o professor passe pela formação inicial e tenha uma carga horária de o que vocês estão tendo agora, uma disciplina de educação inclusiva e integração social. Por lei, o estudante com necessidades educacionais especiais tem direito a um atendimento educacional especializado. Por lei, esse estudante tem direito a uma equipe multidisciplinar. E agora a gente retoma, Tiago, a outras discussões que nós tivemos em outras lives, né? O direito, as leis e o que a gente encontra, de fato, no dia a dia escolar. Qual é a realidade do cotidiano escolar, que são diferentes de uma escola particular, de uma escola pública que muitas vezes é referência. Então, existem escolas de qualidade, de excelência, escolas públicas, e aí a gente retoma novamente na sua pergunta, Tiago, é a responsabilidade do Estado. E agora, teve uma lei agora que saiu por agora, esse mês, em abril, 22 de abril, exatamente, este mês, que é uma lei específica para a formação específica do professor de apoio do aluno TEA.
do aluno com autismo. Então, uma lei específica para isso que foi aprovada agora, recentemente, em 2021. Então, a responsabilidade do Estado nós avaliamos e nós as temos através das leis. Agora, como cidadãos, qual é o nosso papel? Fazer com que as leis se cumpram. Ok? Então, este é o nosso papel. Nívia, vamos para o caso número 2. Sim. Isso, obrigada, Lucas. O caso número 2 é um adolescente do ensino fundamental 2. 2, isso. Também é um aluno que está conosco há 3 anos. E é interessante porque quando o aluno ele já passa um tempo na escola, então os professores já o conhecem, ele já tem um certo vínculo, então ele já consegue ter esse porto seguro, né? Então ele sabe que se aquele momento ele não está bem, ele já sabe que pode ir até a minha sala ou ir à sala da coordenação, se quer que liga, né, para a família, se tem algum conflito. Então é bem legal ter essa interação, essa vinculação, né, com essa equipe diretiva e o aluno, porque tanto o ensino médio como o Fundo 2, ele tem muitos professores, né? Quando é o professor regente, isso acaba mais fácil, né, com os alunos menores. Mas o adolescente e o pré-adolescente, e com esse monte de professores, então é bem interessante que ele tenha essa porta aberta na equipe diretiva, que no caso, né, no nosso colégio, nós fazemos isso através do setor da psicologia e a própria coordenação. Então, esse aluno já ele nos chegou de uma forma diferente, a família procurou a escola antes, trouxe o aluno para conhecer, estava saindo de uma escola onde tinha estudado a vida toda, mas só ia a escola só tinha até o 9º ano, né? Então precisava sair, na verdade, o irmão estava saindo por causa do 9º ano e ele veio porque pela uma questão de lógica, a família levava todos para a mesma escola. Então, a família já veio e trouxe todo o laudo diagnóstico de todas as questões, todos, né, os problemas. Era um aluno que tem um TDAH bem forte, tem ideações suicidas, comete mutilação. Então, com bastante problemas de relacionamento. O último ano na escola anterior não tinha terminado a escola presencial, tinha terminado em home care. Então, era um aluno assim com bastante dificuldades. E aí, diante de tudo aquilo, analisamos, conhecemos a aluna e foi muito legal porque a família disse assim, olha, está então nas mãos de vocês é que decidem, né? Imagina, é claro que a gente sempre decide para os alunos, principalmente quando já vem que a gente já, né, recebe um aluno já conhecendo as suas particularidades, né? Então, esse foi um aluno também com um cognitivo tremendo, um aluno assim que nós não precisamos fazer nenhuma adaptação curricular, a não ser as questões mesmo de interações e privilegiar em mapa de sala de aula. Nós temos no colégio uma sala de apoio, né? Então, o que é essa sala de apoio? É uma sala com uma professora de apoio, com especialização em educação inclusiva, e essa professora, ela auxilia quando eles precisam fazer alguma avaliação. Então, é uma sala muito simples, sem muitos estímulos, com 6, 8 carteiras. Então, no dia da prova, quando nós tínhamos, né, as provas presenciais, então o aluno ele pode ir para este lugar onde ele não vai ter ele não tem o mesmo tempo que teria em sala de aula, porque principalmente o aluno com TDAH, quando ele começa a ver os amigos entregando prova, um termina, o outro termina. Então, isso além de gerar ansiedade, acaba também perdendo o foco, né? Então, nessa nossa sala de apoio, é uma sala um pouco mais tranquila, essa pessoa faz a leitura do exercício, se ele precisa de dar uma paradinha, ela auxilia, pega a prova, vê onde ainda não fez,
né? Se está com muita ansiedade, desmembra a prova, tipo, faz essa página primeiro, a hora que terminar essa página, passa para a segunda. Então, são essas mediações muito simples, mas que têm dado, assim, muito certo, né? Então, nós temos essa sala de apoio, que também nós deixamos muito à vontade. Tem alunos que falam que não querem ir, mas depois, quando vê alguns amigos indo, querem. E alguns que já pegam a provinha na mão e já falam assim, a minha prova eu faço em lugar diferente, né? Então, é bem legal, né? Então, eles já vão para aquele local e ficam ali fazendo essa prova, isso dá essa segurança, né? Mas, por exemplo, com todos os nossos alunos que precisam do atendimento educacional especializado, eu acho que tudo começa na informação. Primeiro, nós temos esse diagnóstico de quem são esses alunos, né? O tipo de particularidade, dificuldade que ele tem. Informamos cada professor, os professores. Então, para que esses professores tenham um olhar diferenciado e, além disso, ainda passamos essa flexibilização, né? Por exemplo, sentar na carteira, perto do professor, longe da porta, longe da luz, se é um aluno com o IRLEM que precisa de um papel reciclado, um óculos específico. Então, todas essas particularidades a gente acaba passando para o professor que vai estar diretamente com esse aluno, né? Até mesmo para ele entender e explicar diversas maneiras. Esse aluno mesmo que nós não adaptamos nada do material, mas precisávamos muitas vezes trocar o local onde ele estava sentado. É um aluno que tomava muita medicação, então às vezes tinha muito sono nas primeiras aulas, então precisava às vezes em alguns momentos sair da sala de aula e realmente tomar uma água, ir ao banheiro. Então o professor precisa ter essa sensibilidade de prestar atenção quando o aluno, né, não está bem. Assim como, por exemplo, nós temos alguns diabéticos, né? E o diabético, quando a insulina não está adequada, ele muitas vezes vai se debruçar na carteira e vai ter um sono excessivo, né? Então, nós precisamos saber disso, né? É um aluno que tem uma doença crônica, não tem um problema de aprendizagem, está lá, mas tem um problema físico, né? Então, tem uma necessidade educacional especial, não é, Nívia? Exato. Né? Então, nós temos alguns casos que, às vezes, o aluno precisa sair da sala de aula para corrigir a insulina. Né? Então, se o professor não estiver atento ali, que o aluno está, por exemplo, debruçado na carteira dormindo, precisa perguntar se está tudo bem, né? Se precisa sair. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa, todo início de ano, ter esse combinado, né, com os professores. Nós fazemos tanto combinado com os alunos em sala de aula, né? Então nós também precisamos desse combinado com a equipe docente. Sim. Nívia, algumas observações sobre o que você falou até agora, e tem duas participações muito legais dos alunos aqui. Primeiro, o Thiago falando, né, que às vezes pensa que no nosso país criam-se as leis e não se critica as estratégias e recursos para aplicá-las. Não atuo como docente ainda, mas imagino que há muitos contrastes. Que bom, Thiago, que você já consegue enxergar um pouco dessa realidade e é enxergando essa realidade dessa forma tão clara que você vai conseguir ser um agente transformador no espaço onde você for atuar. Fico muito feliz em saber que teremos aí um docente com esse olhar treinado em breve. E aí depois eu vou ler a participação do Leandro quando eu for elencando alguns pontos que a Nívia falou até agora. Então veja só a riqueza dessa narrativa. Vamos ver se o nosso olhar está treinado, vamos ver se você conseguiu identificar algum desses pontos que eu vou falar agora. A Nívia começou falando um pouco sobre a exposição do laudo. Então, você saber o que é um TDAH, que é diferente do TDA, que é diferente do... Então, qual é a diferença de quem tem toque? Quais são as diferenças, né? Essa sigla, o que significa essa sigla? O que vem por trás dessa sigla? Qual é o acompanhamento?
qual é a necessidade especial que essa criança, que esse adolescente, que o seu aluno tem. Então, conhecimento, estudo, vamos conhecer. E aí a Nívia falou um pouco sobre a integração do aluno com os agentes educacionais. Então, olha que interessante, a integração social dele, depois de muito tempo no mesmo espaço educacional, é um agente que promove, né, a educação. Né? Então, ele se sente bem, ele conhece os caminhos e percursos ali dentro, para que ele seja o agente do seu momento, do seu caminho, da sua trajetória educacional. Então, quando ele se percebe nele necessidade de estar em outro lugar, uma ansiedade maior, ele já sabe a quem procurar, já sabe quais são os caminhos. Então, essa é a integração social ao espaço educacional. E essa é a inclusão educacional da escola, que se adequa e prepara tanto a equipe, quanto o espaço físico, quanto a rotina, para receber esse aluno e suas necessidades educacionais especiais. A Nívia também falando sobre essa questão da medicação, né, Nívia? Sempre dizendo, gente, que o professor ele não pode, por lei, medicar, certo? Então, esse aluno que é adolescente, ele pode ir lá tomar o seu remédio na hora certa, né? A criança já vem medicada de casa, no caso do TDAH. Então, mas é importante que, mesmo que nós não possamos dar um medicamento, a medicação, mas é importante que a gente conheça qual é a medicação que esse aluno toma e quais são os efeitos dessa medicação, como, por exemplo, a Ritalina, no caso do TDAH. Então, quais são os efeitos da Ritalina? Para que a gente não caia no erro de generalizar, de ser taxativo em relação a algum comportamento desse aluno, que é um comportamento que, na verdade, diz respeito ao TDAH ou à medicação que esse aluno toma. Então, muito importante isso. Aí a Nívia fala para a gente também sobre um espaço adequado, né, Nívia? Que é um espaço que é a sala de apoio, que tem uma professora com especialização. E aí eu lembrei, quando a gente falou na nossa live de tecnologias assistivas, de soluções simples. Então, o que a Nívia traz para a gente? Que a sala de apoio é um espaço simples, então não tem o quê? Estímulos em volta. É uma sala que tem 8 cadeiras, é um espaço simples, exatamente porque a necessidade desse aluno é esse tipo de espaço. Né? Lembra quando a gente viu na live 2 ou 3 sobre soluções simples? Essa é uma tecnologia assistiva simples, adequação do espaço físico. E aí eu venho trazendo a fala do Leandro Arcanjo, que é o nosso colega, Nívia, que ele tem autismo, ele já dividiu a história dele conosco. E aí, Lucas, se você puder fixar a participação do Leandro, ele fala assim com a gente: no meu polo, realizava as provas em salas separadas, não é, Leandro? Então, sem ausência do barulho, que é uma coisa que incomoda o Leandro, então ele teve esse espaço que propicia, que facilita a inclusão dele educacional, que ele possa se sentir melhor nesse espaço educativo. Aí o Tiago também coloca a questão, né, dos quais são ele fala um pouco sobre estratégias e recursos, o Tiago Armani, e Tiago, as estratégias e os recursos também advêm das leis. Por quê? Porque os recursos financeiros, eles vêm depois de leis aprovadas para aquela necessidade específica. Então, olha que interessante, a gente sempre retomando essa questão da legislação e a importância que a gente tem de conhecer quais são as leis que regem a nossa profissão, nesse caso, a docência. A Bianca Silva pergunta assim: professora, como funciona essa conscientização aos professores de cada especificidade do aluno? É sempre a coordenação que deve nos comunicar e direcionar? Você quer responder para a gente, a psicóloga Nívia? Bom, vou falar da minha escola, né? Lá nós, sempre início de ano, a gente faz algumas capacitações na semana pedagógica e sempre procura estar em algumas das palestras, estar falando um pouquinho dessa particularidade. Nós já trouxemos um profissional específico a respeito disso, vai estar fazendo essa capacitação com material, elencando mesmo cada uma das dificuldades, cada uma desses problemas, desse diagnóstico. Fora isso também,
eu acabo, né, o setor de psicologia, na verdade, acaba dando esse apoio, esse suporte. Então, quando passamos, por exemplo, a lista dos alunos para aquela sala de aula, nós já procuramos mandar junto no e-mail algumas estratégias, deixar também esse canal aberto para que esse professor também venha perguntar se está correto, se não está, o que poderia melhorar, né? E assim, tem funcionado bem nesse sistema. A coordenação, sim, coordenação também tem, né, todo esses laudos, também tem essa parceria. Na escola, a gente sempre faz isso conjunto, né? Então, a gente sempre, junto com a coordenação, o setor de psicologia, junto com a sua coordenação, sempre acaba fazendo essas orientações, né? Tanto via e-mail como presencial, né? Por exemplo, teve um ano que eu peguei, junto com o coordenador, todos os professores de educação física, né? Que é, muitas vezes, uma aula que, às vezes, os alunos com alguma particularidade, às vezes não se sentem totalmente à vontade para participar. Então, nós tivemos uma reunião específica com eles, explicamos cada aluno, né, a sua particularidade e o coordenador já sugerindo as flexibilizações. Então, eu acho que todos nós, né, não só o professor buscar esse conhecimento, mas também a escola, a gestão, também fazer esses movimentos, essas discussões, né, de interação, de conhecimento sobre essa área, para poder enriquecer também essa prática. Acho que respondi. Sim, Nívia, e destacando novamente da fala da Nívia, né? Então, o que o nosso olhar treinado percebeu na fala da Nívia, percebeu que a Nívia falou sobre o trabalho docente colaborativo. E percebemos que a Nívia também falou sobre a interdisciplinaridade. Então, esse trabalho docente colaborativo e interdisciplinar. Claro que sempre a responsabilidade pela busca do saber e de uma atuação, esse compromisso com uma atuação docente de qualidade é nossa como professores. Então, nós assumimos essa responsabilidade. E é o que nós estamos fazendo aqui na formação inicial. E é o que nós precisamos continuar fazendo durante toda a nossa trajetória acadêmica, toda a trajetória docente na formação continuada. Muito bom. Nívia, a gente vai falar mais um pouco sobre esse caso. Podemos passar para o próximo? Podemos passar. Podemos passar. Então, vamos, Lucas, para o próximo slide. É o caso 3, que é um aluno com TDAH e TAG. TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, e esse era um aluno perfeito, com os seus níveis cognitivos, com as suas disciplinas, e extremamente ansioso. Então, com esse aluno, até ele tinha uma profissional que o acompanhava, a família também toda de psicopedagogo, professor. Então, isso acho que gerava um pouco de ansiedade nele, porque ele sempre queria mostrar muitos resultados, né? E esse aluno, no início, ele teve assim um pouco de dificuldade com a medicação. Então, como a Ritalina, né? Então, nós começamos a mediar em sala de aula, o lugar para ele se sentar, né? Sentar próximo ao professor. O professor explicava várias vezes, e esse aluno, o que nós precisávamos para baixar a ansiedade dele? A rotina. Porque como ele sofria muito com a ansiedade, sofre por antecedência, então nós precisávamos sempre estar já falando para ele quais seriam os próximos capítulos, porque assim ele já ficava um pouco mais tranquilo em relação ao que poderia acontecer. Então esse aluno, ele ia para a sala de apoio, era o primeiro. Sempre a gente não precisava nem perguntar, ele já levantava e já falava assim: não, eu preciso de ir para aquela sala, né? E era muito legal, porque ele era muito consciente da sua necessidade, como você falou agora há pouco. E ele falava: quando eu começo a ver que os meus amigos já terminaram, ele falou: eu já não consigo fazer mais nada,
porque eu já acho que eu também tenho que entregar, e eu já fico nervosa, já me dá um branco, e daí eu não consigo fazer nada. Né? Então, ele ia para essa sala de apoio com esse tempo estendido. Esse aluno também, nós fazíamos a prova com espaçamento maior. Às vezes, olha só, a questão da estrutura da prova, que é uma coisa tão simples e é uma coisa que faz tanta diferença. Principalmente, às vezes, nos alunos com TEA, mais nos menorzinhos, né? A questão da psicomotricidade, então não tem tanta firmeza e às vezes a linha, o espaço é pequeno. Né? Então, quando você amplia aquilo ou aumenta uma letra normalmente em 12 para 14, então uma estrutura tão simples e que auxilia tanto os alunos na hora dessa avaliação. Então, esse aluno aqui, a gente precisava de umas provas mais espaçadas e também ele não podia fazer mais do que uma prova num dia. Então, com ele, a gente sempre tinha esse cuidado. Se bem que hoje, né, no cronograma da nossa escola, a gente realmente não tem essa prática de ter mais do que uma avaliação por dia. Mas esse aluno, então, nesse dia não podia ter, por exemplo, uma entrega de trabalho e uma prova. Não, então nós flexibilizamos para ele uma avaliação ao dia. E outro detalhe, como ele tomava a medicação, então qualquer tipo de avaliação para ele não podia ser depois do intervalo, sempre precisava ser nos primeiros horários, né? Que quando ele terminava de tomar a medicação em casa, chegava para a escola, então já fazia as avaliações. Como você disse, realmente a escola não medica, nós não podemos medicar. Existem normalmente algumas medicações que, principalmente a Ritalina, que ela tem esse efeito aí por 4 horas, mas em algumas situações a gente percebe que quando está terminando na 5ª aula, eles já começam a ficar um pouquinho impaciente, né, que já vai perdendo ali o efeito, vai perdendo um pouco o foco. Né? E esse aluno também, em situações assim de crise, ele mesmo já ia para o setor de psicologia ou para coordenação, sempre teve essa flexibilização. Professora, tive que aparecer aqui, a gente já chegando no nosso horário. Quem apareceu, Nívia. Temos uma pergunta aqui, eu acho que dá para conseguir responder ela rapidinho, assim, só para a gente não deixar sem o amparo, né, digamos assim, do Tiago, que falou assim, acho que dá para tempo da gente responder essa, né? Sim. Professora Nívia, a psicologia é fundamental à existência. Não seria importante a atuação diária e constante dos psicólogos nas escolas, a fim de regular as relações humanas sobre um olhar mais lógico? Aí ele continua até um comentário, né? Eu defendo a ideia de que psicologia deveria ser matéria da grade curricular. Talvez a realidade das escolas e da própria sociedade seria diferente, no sentido positivo. Verdade. E na verdade, acho que existe reforça. uma legislação que precisa de ter o psicólogo e acho que até o assistente social, né, nas escolas. Sim, mas, infelizmente, acaba infelizmente, não tendo a realidade isso, né? O colégio objetivo, a gente acaba sendo aí um pouco privilegiado, porque temos lá o nosso setor, temos essa parceria, temos essa aceitação, né, que às vezes a gente também percebe que muitos profissionais, às vezes, têm um pouco de dificuldade de compartilhar, né, a questão da interdisciplinaridade, né? Então, às vezes o psicopedagogo não quer aceitar a opinião do psicólogo ou do professor, né? Então, acho que agora é o momento, né, de todos dar as mãos, porque todo mundo, eu tenho uma expressão que eu ouvia da minha família e é bem verdade, todo mundo está empurrando o guarda-roupa para um lugar só, porque um guarda-roupa é complicado empurrar, né? Muito grande e tudo mais. Mas imagina cada um para um lado, não sai do lugar. Né? E é algo complexo, grande, pesado, complicado. Então, todo mundo tem que fazer tudo para a mesma direção, para que dê certo. Bom, eu gostaria de agradecer, professoras, agradecer, professora Nívia, pelas contribuições excelentes, muito bom trazer essa realidade da profissão mesmo, você que está atuando aí no colégio objetivo, trazendo, mostrando para a gente, que eu acho que a gente sai um pouquinho só da teoria, né, professora Eugênia? A gente, por mais que a gente aproximava na prática ainda, trazer essas experiências agrega muito.
temos elogios das aulas, que também é sempre bom a gente mostrar aqui, né? Muito bom ouvir essas experiências que acrescentam no nosso aprendizado. Professoras, infelizmente, temos que encerrar as aulas, encerrar essa nossa disciplina, né, que durou essas 4 aulas, mas que foi enriquecedor. Obrigado, professora Nívia, pela participação e presença. Obrigado, professora Eugênia. Espero que a gente se reencontre numa próxima aí. Fico muito feliz por ter dividido esse espaço com você e com vocês aqui, alunos de Filosofia e Sociologia. Muito obrigado por estarem aqui conosco, nos acompanhando todos esses dias, estudando afinco, porque vocês são excelentes, galera. Eu só tenho elogios para falar desses alunos. Eu não sei nem, tenho nem palavras mais para falar, gastar meu vocabulário aqui com eles, porque são excepcionais, os alunos de Filosofia e Sociologia. Só agradecimento. Muito obrigado, pessoal. Professoras, querem deixar a última palavra e deixo com vocês. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E agradeço a Nívia pelo convite, pela oportunidade, a parceria do Lucas. Muito obrigada, professora, coordenadora Priscila Paixão. Também muito obrigada pela oportunidade. E aos alunos queridos, sentirei saudades, já estou sentindo falta das nossas lives das quintas. Bom, professores, professoras, boa noite. Alunos e alunas, boa noite. Tenham um bom descanso. A gente se vê aí numa próxima. Até mais, pessoal.